Fala, galera! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo é a respeito de um tema que foi pedido nos comentários de um outro vídeo nosso. Espero que seja de uma pessoa inscrita no canal. E hoje a gente vai trazer para vocês a respeito de pessoas que querem namorar ou que já estejam num processo de namoro. Que é uma fase muito delicada, muito difícil para quem escolhe fazer da forma que Deus quer que façamos. Ou seja, para quem tem princípios cristãos. É uma fase muito difícil porque você precisa se preservar até que chegue o dia em que vocês possam se conhecer na totalidade, né? De contato físico, que eu digo, até que chegue o dia, o grande dia do casamento. Então, hoje nós vamos contar para vocês um pouco da nossa experiência, de como que nós lidamos com tudo isso, para vocês entenderem que ninguém é de ferro, todo mundo passa por dificuldade, sim, é normal ter isso, porque você tá se relacionando com a pessoa que você, logicamente, tem como é fala? Atração, né? Precisa ter atração, como é que você vai se relacionar com alguém que você não tem atração, né? Mas tem que saber lidar com isso, porque é tudo com moderação. Exatamente. Vou contar um pouco da minha experiência para vocês, de como que era o meu convívio com pessoas que não eram cristãs, com pessoas que não eram cristãos, e eu convivia, né? Porque no trabalho, na rua, amigos, às vezes, Todo lugar. todo lugar a gente vai. E aí as pessoas sabiam que eu namorava e algumas pessoas sabiam que eu não me relacionava com a Bruna. Outras imaginavam, né? Outras imaginavam que sim, e algumas achavam que não. Porque sempre tem. Algumas pessoas me perguntavam, né? Até chegaram a me perguntar, e aí, como é que é seu namoro? Eu falei, não, a gente não tem relações. E a pessoa ficou até um pouco assustada. Como assim? Sério? Esse tanto de tempo que vocês namoram? Nunca nada? Eu, não. Não. Exatamente. Aí, tipo, nossa, era muito difícil, porque algumas me falavam assim, mas e aí, você não tem vontade? Eu falava assim, pra não render assunto, sabe? Pra não ficar naquela coisa, tipo, rendendo, eu falava, não, pra mim é de boa. Mas lá no fundo, Imagina. gente, era difícil. Muito difícil. Mas é isso, pra nós que somos cristãos e temos isso em mente, né, de se preservar até o casamento, vai ser sempre muito difícil. Mas Que eles falam com da a ajuda Bíblia? de Deus, a gente consegue Amém. sempre vencer. Conta pra eles o negócio da manga. Não. Eu esqueci como é que é. Você não comeu a manga ainda, é um negócio assim que eles perguntavam pra ele. Tipo assim, pra poder falar indiretamente, se ele, nossa, até hoje você não comeu a manga e tal, um negócio assim. Então, tipo assim, o pessoal não tem limite. Quem não é cristão não tem limite, sabe? E assim, a gente precisa saber lidar, porque a gente vai conviver, a gente vive no mundo, né? Nós não somos do mundo, mas a gente vive aqui. A gente vai acabar convivendo com pessoas, a gente vai ser pegas de surpresas, às vezes, por pessoas assim. Eu tive uma experiência também, a minha é mais pontual, eu lembro perfeitamente como foi. Eu estava na escola, eu estava no primeiro ano, e eu estava namorando com o Marcos há quase um ano. Acho que não tinha feito um ano ainda. Então, porque a gente começou a namorar em outubro, né? Eu tava no nono ano, em outubro, aí no ano seguinte, no primeiro, já acho que lá quase no meio do ano, algo assim, antes do meio um pouco. Tinha alguns meses, não tinha um ano de namoro. Mas tinha mais de 6. E aí eu lembro que tinha gente na minha sala que já tinha filho. Tinha 2 meninas na minha sala que já tinham filhos e tudo, e a maioria, né? Pouquíssimas cristãos, né? Tanto que as 2 cristãs lá que eu mais próximas são minhas amigas até hoje. Então, eu lembro que uma das pessoas lá da minha sala ficou como é que eu posso dizer? Me instigando, sabe? Me provocando mesmo. Perguntou primeiro, né? Ah, você namora e tal, você é da igreja? Falei, sim, mas a gente não faz nada. Aí eles, não, como assim? Impossível. Você faz sim. Você tá mentindo, sabe? Tipo assim, me desafiando mesmo. Eu falei, ué, como assim? Você tá falando que eu não faço? Eu tô falando que eu não faço. Quem conhece a minha vida sou eu. A gente falou, eu não faço nada. E aí ela ficou temando e tudo, mas por quê? Porque pra eles isso é algo assim de outro mundo já tá ultrapassado. Isso é coisa do tradicionalismo. E não tem nada a ver com a religião. Na cabeça deles isso já passou de um princípio que Deus espera da gente e se tornou simplesmente uma tradição que tem que ter ficado no passado. É basicamente isso.
Então eu lembro que ela me provocou, me tirou do sério mesmo, mas eu mantive a minha resposta, não, a gente não fez nada, a gente é cristão e a gente segue esse princípio. E aí E eu e o Marcos sempre conversavam muito com o outro, porque eu escutava essas coisas e ele também. Tinha gente que duvidava, igual ela duvidou, pelo que eu entendi até o final. Ela não acreditou que eu e ele se preservavam, mas teve gente que perguntou e acreditou que sim, que a gente, né, tava escolhendo viver dessa forma. Mas de tudo era muito difícil. Ouvir essas coisas. Mais difícil ainda era viver realmente, né? Então, nós vamos para dicas para vocês conseguirem passar por esse momento, assim, como é que eu posso dizer? Correndo da aparência do mal. Fugindo da aparência do mal. Primeira dica, amor. Tentar não ficar muito tempo sozinho. Essa é a principal dica, na minha opinião. Porque quando você fica muito tempo sozinho com a pessoa, querendo ou não, você tem, igual como a Bruna falou no início do vídeo, você tem atração por aquela pessoa. E aí é muito difícil. Principalmente quando eles estão sozinhos, se controlarem. Sim. Isso mesmo, da primeira dica, né? Você evitar ficar muito tempo, principalmente se você já tá vendo que o negócio tá meio difícil, o fogo tá demais. Então, gente, corre de ficar muito tempo sozinho. E a dica 2. A dica 2. Número 1, não fiquem muito tempo sozinhos, principalmente se o fogo tiver Na verdade, nem deixa de chegar no fogo, gente. Nem deixa. mas é porque a pessoa que comentou, por exemplo, falou que já caiu. Então nós vamos chegar lá. O casal já caiu. E não só o casal já caiu, o fogo tá lá em cima. Então, pra essas pessoas, tem que ligar o alerta. Pede chuva. Pede chuva, pede água. Então, pra essas pessoas, tem que ligar o alerta e ficar mais atento às dicas, entendeu? Então, pra quem já está com fogo alto, evite ao máximo. E pra quem não está, usem dessas dicas pra não chegar lá. Dica número 2 é muito parecida com a dica número 1, que é não sair sozinhos. Por quê, amor? Ué, porque vocês podem planejar para um lugar e para o outro. Simples assim. Ou até mesmo em qualquer lugar. Tem gente, eu já escutei cada história, meu Deus. Triste. Então, evitem sair sozinhos também. Chamem alguém, algum outro... Pessoas que estejam na mesma comunhão, tá, gente? Porque não adianta nada você chamar alguém que é lá do mundo e tal e que não vai estar nem ligando o que você vai fazer. Ou se vocês forem sair sozinhos, também vocês podem ir para lugar público também. Isso. Ajuda bastante. Shopping, o que mais? Praça. Exatamente. Os lugares assim. Por exemplo, vamos supor, vocês conhecem um amigo, vocês têm um amigo em comum que mora sozinho, sei lá. Ele não é da igreja. Então, você ir na casa deles, por exemplo, pode acontecer algo muito ruim. Então, vocês evitar essa situação. Você já tem que pedir a Deus pra dar direcionamento espiritual pra vocês enxergar que ali é uma cilada, sabe? Que não vai dar bom, não vai prestar. E aí, é sucesso. Dica número 3. Cuidado com o contato físico. O exagero leva ao... Exagero. Também, mas aqui tá escrito exagero, leva ao desejo. Ou seja, se você já vai ter atração, você já vai ter um certo desejo, mas de forma diferente. Você vai ter atração. Aí vocês exageram no contato físico. Vocês estão me entendendo o que eu tô dizendo? Vocês exageram nesse contato físico, o que vai acontecer? Vocês vão estar mais propícios. Propensos? Não lembro a palavra? Vocês vão estar... Vai estar mais fácil de vocês caírem na tentação. Porque o contato físico, ele automaticamente ele vai puxar. Um contato vai puxar o outro até vocês caírem. É isso. Então, cuidado. Muita atenção nesses contatos físicos, sabe? Não tô falando de abraçar essas coisas, não, andar de mão dada, não tem nada a ver com isso. Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Vocês estão entendendo o que eu tô falando. De algo assim mais profundo, né? Então, essa é a dica número 3. Dica número 4, com você. Alimentar mais o espírito do que a carne. Oração, jejum, estudo, leitura da palavra, devocional e etc. Em casal. Vai, fala. Experiência. Se vocês são um casal cristão, logicamente vocês devem ler a Bíblia, né? O que se espera? Então vocês podem fazer um devocional, vocês podem fazer um estudo da Bíblia, vocês podem fazer oração, vocês podem fazer jejum juntos, em propósito de algo. Vocês podem... O que mais?
Você falou estudo? A gente fez estudo. Eu já falei isso num outro vídeo. A gente fazia à distância e pessoalmente. A gente fazia à distância pra não ficar muito tempo, né? Porque a gente se viu uma vez na semana. Então, pra gente não ficar uma semana inteira, a gente estudava à distância e quando se encontrava também. Então, por exemplo, essa é uma boa dica até pra vocês ocuparem o tempo de vocês com coisas espirituais. Conhecendo mais um do outro e Deus estando ali mais perto, né? Você pode ver filme também. Filme ajuda bastante. Filme é bom. Filme gosta, né? Filme, gosto. Distrai a mente também. Pois é. Então, eu perdi o fio da meada. Você que me interrompeu dessa vez. Tá, do estudo. Então, façam devocionais junto, orem junto, sabe? Por exemplo, vocês vão se ver, sei lá, todo domingo. Então, todo domingo vocês têm que tirar o tempinho de vocês pra orar junto, pra estudar, pra poder fazer o devocional, ler a Bíblia, fazer jejum durante a semana. Isso ajuda demais, gente. É a principal dica, na verdade. O Marcos falou da primeira, ser uma das principais, mas a oração, o jejum, o espiritual, gente, é o principal. É a primeira coisa. Que você vai estar alimentando seu espírito. É o que manda mais. E não alimentando sua carne. Exatamente. Dica número 5. Gente, essa dica aqui serve pra qualquer situação. Sendo vocês um casal que não caiu, glória a Deus, aleluia, e um casal que já caiu, mas que quer voltar, porque todos aqueles que se arrependem, eles têm o direito, né? De estarem de volta à casa do Pai, né? De serem aceitos novamente. Então, independente da situação, vocês precisam, se vocês verem que o negócio não tá bom, às vezes é muito tempo de namoro, não sei, pedir a ajuda de alguém. Não sintam vergonha, não tô falando que vocês ir lá e expor isso ao público, mas procure alguém de confiança de vocês, alguém que está mais maduro na fé para ajudar vocês. Pergunte, conte como vocês estão nesse processo de namoro e peça ajuda, porque eles vão te ajudar de todas as formas. A gente vai ajudar em oração, vai ajudar com dicas também, que às vezes alguma dica que a gente não tem pra dar e eles que são mais maduros vai ter pra poder dar pra vocês essa dica. E até às vezes pra vocês saírem, sabe? Por exemplo, vocês vão em algum lugar, aí vocês veem que pode ser ruim, vocês vão sair junto, essa pessoa vai estar lá, ela já sabe da sua história e ela vai estar lá pra às vezes ir com vocês e inibir vocês, sabe? Segurar vocês, ajudar vocês espiritualmente. Não chame quem não tem nada a ver, como eu já falei. Pessoas que não têm o mesmo propósito espiritual. Porque elas não vão estar nem aí e é perigoso ainda te dar dica ao contrário. Igual falavam com a gente. Que a gente era doido e que não tinha nada a ver, que tinha que fazer. Entendeu? Então é isso. E a dica número 6 é com o Marcos. Não namorar muito tempo. Mínimo 2 anos e máximo 4 anos. Isso é a nossa visão, tá, gente? Porque tem muitos casais que casam com menos tempo que 2 anos, dão super certo, teve a vida toda. E tem casais que às vezes casam com mais de 4 anos e não dão certo. Então isso é muito relativo. Então isso é a nossa visão. A gente acha que, tipo, o mínimo 2 anos pra se conhecer, entendeu? Pra você ter uma noção de como que é outra pessoa. Lembrando que a gente só conhece de verdade depois do casamento. Por exemplo, minha mãe, ela casou em menos de um ano. Namorou, noivou e casou. Menos de um ano, 7 meses, se eu não me engano. E tá casada até hoje. 26 anos, eu acho, de casamento, 27, não sei. Mas assim, deu super certo. Só que, em regra, a nossa visão é isso. Que no mínimo 2 anos pra você conhecer a pessoa. Conhecer não, igual a gente falou, né? A totalidade é quando cara. Mas pra você ver se a pessoa é aquilo que você quer ou não pra sua vida. O resto da sua vida. Então, você precisa avaliar muitas coisas. Principalmente nós que temos muitos princípios cristãos em jogo, não é mesmo? E o máximo que a gente colocou é 4 anos, por quê? Eu e o Marcos, a gente casou, a gente tava com 3 anos e 10 meses, certinho. E, como acho que ele já tinha dito, já tava surtando, o negócio já tava feio. Tava difícil já. Já tava difícil. Então imagina você ficar mais que isso. Quando eu e ele começou a namorar, a gente no primeiro mês de namoro, a gente já falou sobre o casamento. Que é o que se espera, você namorar. Não namorar por namorar, mas querendo que dê certo, que chegue ao casamento e que seja para sempre. Então a gente falou, 5 anos. A gente achou que 5 anos ia ser top. Ia dar tempo de trabalhar e tal, comprar uma casa, tudo que se espera, né, pra casar. Porém, durante o percurso nós vimos que 5 anos não ia ser bom. A gente teve que antecipar praticamente 1 ano. Então, a gente casou com praticamente 4 anos, né? 3 anos e 10 meses. Eu acho que a gente só não casou antes que a minha menina tinha uma casa. E a gente ainda ia casar antes, se deixasse. Mas também porque eu não queria casar menor. Então eu casei 1 ano depois que eu fiz 18 anos, né?
Falou 19, né? No mês do 19, não tinha 19 ainda. Então... E a gente só casou também depois que a gente conseguiu comprar uma casa. A gente vai deixar para outro vídeo, né, da nossa experiência. Nós temos um testemunho mesmo de providência de Deus, mas a gente vai deixar isso para outro vídeo. Enfim, quando vocês forem namorar, já analisem tudo isso. Você tem condição de, entre 2 e 4 anos, vocês casarem, se vocês vão ter condição. Se não, segura mais um pé, vai evoluindo, vai trabalhando, vai crescendo na vida, para quando vocês resolverem namorar, vocês terem como planejar um casamento, onde morar, onde viver. Exatamente. Essa é a nossa dica. Então, todos os sentidos, tanto físico, financeiro e espiritual, a gente entende que 2 anos a 4 é o tempo ideal. É isso. Se tiverem uma dúvida, pode deixar nos comentários. Espero que eu tenha ajudado quem perguntou e outras pessoas também. Essas dicas servem para qualquer situação, como eu já falei. Se você já caiu, é que você tem que ficar mais de olho ainda nessas dicas, ficar mais atento, com o zoião aberto. Principalmente na que eu falei de ter pessoas por perto e tal, te ajudando espiritualmente. E é isso. É isso, gente. Até mais. Espero que tenha ajudado vocês. Esperamos que tenha ajudado vocês. Tchau. Não esquece, beijo. Tchau.